Ok, então vamos iniciar nossa máquina virtual. Tá, lembrando que se acontecer de ficar uma tela pequena ou maior e tal, basta ajustar aqui no cantinho, tá? E também, caso você coloque em tela cheia e precise voltar, você tem aqui ó, a tecla Ctrl direito, que é o Ctrl, ah, do lado direito do teclado ao lado das setinhas. Você pode usar esse lado aqui, tá? Não tem problema nenhum. Então, aqui ele vai dizer que funciona a integração do mouse e do ponteiro, tá? Essa mensagem quer dizer que o mouse pode passar de uma tela para outra sem você precisar apertar nenhum comando. E aqui também, se você clicar dentro da área da máquina virtual, o teu mouse vai funcionar lá dentro. Se você clicar fora, teu mouse vai funcionar lá fora, tá? Então, caso aconteça do mouse ficar preso lá dentro, você não sabe como tirar ele para a tua máquina real, basta clicar do lado de fora ou pressionar a tecla Ctrl do lado direito do teclado. Tá? Aqui nós vamos fazer o seguinte, a gente vai pedir para instalar o Ubuntu. Então, vamos lá. Então ele vai pedir algumas configurações aqui. Tá? Ele está dizendo que já tem o espaço do disco. Se você quer baixar as atualizações enquanto instala, pode marcar. E se você quer que instale os programas de terceiro. Os programas de terceiro são MP3, alguns recursos como Flash e tal, que precisam ser baixados para executar algumas páginas. Você pode marcar isso para já ativar tudo quando você for iniciar seu Ubuntu. Clique em continuar. Ok, aqui ele vai pedir se você quer apagar o Ubuntu inteiro e reinstalar ou se você quer dimensionar ou criptografar esse disco e tal. Não, na verdade a gente quer que apague o Ubuntu ou zere o disco para a gente usar. Tá? Instalar agora. Aguarde um pouquinho. Aqui ele está pedindo qual é a zona de horário que você vai selecionar. Veja que está em São Paulo, porque só por causa de uso mesmo, tá? Então pode deixar São Paulo que não tem problema. Daria para a gente colocar outra cidade e tal, mas use São Paulo. E clique em continuar. Aqui ele vai pedir as configurações do seu teclado. Se o seu teclado tiver a C cedilha, ele é o português Brasil. Tá? Caso seja aquele teclado antigo que o C cedilha precise pressionar o C mais acentuação para dar o C cedilha, eu recomendo que você use daí os Estados Unidos ou inglês, tá? Então, em inglês Estados Unidos. E você coloca aqui como Dvorak Alternativa Internacional sem teclas, tá? Mas aí vai de cada um. Normalmente, como os computadores mais novos agora tem o C cedilha e boa parte do pessoal compra já assim, você coloca então, tá, o português do Brasil e português do Brasil normal, tá? Para testar, você vem aqui e testa aqui. Então, tá funcionando C cedilha, tá funcionando a acentuação e tal, você pode marcar tudo aqui para ver, certo? Depois é só clicar em continuar. Aqui é a parte importante do nosso sistema. A gente vai especificar os dados do nosso computador. Então você vai colocar o seu nome aqui, tá? E vai colocar o nome dessa máquina. Então qual seria o nome desse computador? Então vamos colocar aqui curso Linux. Tem que ser tudo junto, sem espaço e sem caracteres especiais, tá? O nome de usuário é o teu nome para acessar os recursos da máquina. Então no Linux ele funciona diferente do Windows. Cada usuário tem o seu espaço pré-definido. Então aqui você coloca o teu nome de usuário, também sem espaço e sem caracteres especiais, e especifica uma senha para eles. Eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Quanto a iniciar a sessão automaticamente, quer dizer que ao ligar a máquina, tá, a máquina virtual, ele já vai entrar sem pedir senha. Se você quer que peça senha, não deixar nenhuma pessoa poder acessar, você pede para solicitar uma senha para entrar. Caso você
a fazer alguma coisa muito sigilosa, que não possa cair em mãos erradas e tal, manda criptografar a pasta também. No nosso caso, iniciar a sessão automaticamente é o suficiente aqui, tá? E clique em continuar. Agora você vai aguardar os passos da instalação. Isso pode demorar um pouco, dependendo de vários fatores. A sua internet, a máquina também virtual, a quantidade de memória que você colocou nela, se você colocou muito pouco, se você colocou mais e tal. O tipo do teu computador, se o seu computador já é um pouco lento, se você colocar uma máquina virtual, ele vai dividir esse processamento e também vai ficar um pouco mais pesado. Tá? Então, essa tarefa vai demorar um pouco. Daqui vamos só instalar, ele não vai perguntar mais nada para você, não tem nenhum tipo de informação. E eu vou pausar o vídeo e vou continuar quando ele chegar no final. Tá? Caso você queira ver o que ele está fazendo, né? Já que ele está instalando um monte de coisa e você quer descobrir o que ele está fazendo, você vem aqui na parte de baixo, clica aqui, ó, obtendo arquivo e tal. Ele vai exibir para você o que ele está fazendo naquele momento. Ele está baixando alguns arquivos, ele está instalando, tá? Então você tem como acompanhar por aqui, tá ok? Eu vou pausar o vídeo e continuar quando ele terminar aqui. Ok, terminada a instalação, vai aparecer essa janelinha para você aqui, pedindo para reiniciar o teu computador. Então vamos clicar em reiniciar. O processo é igual numa máquina normal, tá? Não vai alterar nada. Então, ele vai pedir para reiniciar. Se você colocou o disco lá, ele está pedindo ali, ó, em azul, que ele quer que você retire o disco que foi colocado. Dá um Enter, tudo bem. Não tem problema. Veja lá, ele vai carregar, ele aparece algumas mensagens e tal, que ele está testando a máquina, que é a primeira vez que o sistema operacional está sendo iniciado. Mas o Ubuntu já está instalado. Então vamos aguardar um pouquinho. Tá? Iniciar. E está aí o nosso sistema operacional. Ok, vamos aprender a lidar um pouquinho com o VirtualBox, tá? Ele tem alguns recursos que a gente precisa aprender a lidar para resolver alguns problemas que vão acontecer aí, que são normais, tá? O primeiro deles é o seguinte, quando você colocar o mouse em cima aí, vão aparecer alguns menus, tá? Que são algumas opções para ordenar para a tela cheia, redimensionar a tela, tá? E também algumas questões da máquina. Então aqui, ó. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer é instalar alguns recursos na nossa máquina virtual. Você vai clicar em dispositivo e vai aparecer lá a opção inserir imagem de CDs. Para aparecer esse menu, você precisa clicar sobre a janela, tá, da nossa máquina rodando, ela tem que estar funcionando. E aí vão aparecer o menu em cima, como se fosse um aplicativo normal, e você vai pedir inserir imagem de CDs dos adicionais para convidado. Tá, o que ele vai fazer? Ele vai simular como se fosse um CD inserido na nossa máquina e você vai pedir para executar aqui. Caso ele diga que não foi baixado e tal, manda executar numa boa mesmo, não tem problema. No Linux funciona um pouco diferente a instalação de aplicativos. Em primeiro lugar, a gente precisa ter os privilégios necessários para instalar um aplicativo. Não é qualquer um que vai instalando na nossa máquina. Essa é a maior razão para ter vírus no computador, porque qualquer um instala e qualquer programa pode se auto-instalar. No Linux não, você precisa liberar, através da senha que a gente colocou lá no início, na instalação do Ubuntu, a instalação. Então, como eu tinha colocado a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu digito ela aqui e mando autenticar. Tá? E aí ele vai seguir uma série de comandos aqui, sozinho, tá? Já dizendo pra gente que ele está instalando. Vamos aguardar um pouco.
Veja aqui que ele vai dando alguns comandos, que ele está construindo, executando, instalando, tá? Alguns módulos, algumas funções. Só esperar um pouquinho. Tá? Essa tela que aparece aqui é o terminal. A gente vai aprender a lidar um pouquinho com ela também, para a gente começar a dar alguns passos com ela. Tá? Aqui ele está instalando os recursos do VirtualBox na máquina que está sendo executado. Tá? Por último, aqui a mensagem que dá é pressione a tecla Enter para fechar essa janela. Então, vamos um Enter aqui, tá? O return ali é Enter, tá? E ok, a nossa máquina agora já está funcionando. Nós temos algumas teclas de atalho, vamos ver aqui, ó. Aqui ele já libera algumas teclas, tá? Configurações da máquina. Enquanto a máquina está executando, não dá para a gente mexer as configurações, é como se fosse tentar mexer com ela ligada. Tá? Poucas coisas só funcionam, não todos os recursos, você não vai poder mexer nas configurações de memória. Você pode desabilitar a integração do mouse, mas aí você não vai conseguir tirar o mouse da tela ou vai passar para o outro, vai precisar usar a tecla host toda hora. Tá? Dá um Ctrl Alt Del aqui, então veja que a tecla que a gente definir, mais o Del vai fazer essa função de Ctrl Alt Del para reiniciar. Tá? O Backspace, pausar a máquina, a gente pode parar a máquina e fechar essa máquina, tal. Na hora que a gente voltar para ela, ela vai voltar daquele ponto em diante. Isso é ótimo para não precisar ficar ligando o computador toda vez esperando iniciar. Então, no nosso curso, use isso bastante, tá? Então, você vai pressionar aqui o Ctrl do lado direito e o P, ele vai dar uma pausa, veja que a tela fica preta, tá? E aí eu posso fechar essa janela e mandar salvar o estado da máquina, tá? Eu vou dar um OK e vamos ver o que vai acontecer. Ele vai salvar o estado, vai demorar um pouquinho, mas é bem menos do que se fosse reiniciar. E se eu for ligar agora, é só você pressionar e escolher a máquina virtual e dar um iniciar aqui. Tá? Olha lá que legal. Ele volta para a máquina na posição que a gente deixou. Então eu não preciso começar tudo de novo o computador. Funciona com o Firefox ligado? Vamos ver. Um aplicativo funcionando. Imagine se você tem uma tabela aqui, vai acontecer alguma coisa. Não vou fechar porque eu quero voltar nesse lugar para não perder a linha de raciocínio aqui. Tá? Então está funcionando. Eu posso pedir para pausar. Então dou um host, que é a tecla Ctrl direita, e dou um P, que é a tecla que a gente definiu, que é o Ctrl direito. Mando fechar de novo. Mando salvar. Aguardo um pouquinho. Mesma coisa. Mando iniciar, fechei, reiniciei todo o meu computador e tudo, não tem problema. Mando iniciar de novo, ele vai voltar naquele lugar que estava. Inclusive a tela você já vê ali que já está funcionando. O que muda às vezes e que precisa iniciar de novo é a rede, que pode perder o endereço da rede e tal, e aí ele se reconecta de novo porque foi ligado de novo. Tá? Isso aqui é melhor do que o standby, na verdade. Ele é como se salvasse e parasse no tempo mesmo. Tá? Então ele volta daquele ponto em diante onde você salvou aquela situação. Na visualização também você tem algumas ferramentas aqui, tá? O host F, né, que o host é sempre a tecla direita do Ctrl, tá? Ctrl direito que a gente definiu. Isso pode ser mudado, mas a gente deixa padrão para ficar mais fácil. Tá? Então vou usar só host agora a partir desse momento. Então, host F, ele vai alterar para a tela cheia, ele vai preencher todo o seu monitor com essa máquina virtual. Então é como realmente se você só estivesse mexendo com esse computador. Isso é legal para você se inteirar de fato como se estivesse dentro dessa máquina. Tá? Eu não vou usar aqui, mas porque já está na gravação como se fosse na tela cheia para gente. Tá? Mas ele realmente some essa barra daqui de cima. Para você voltar, você vai pressionar o Ctrl F, né, que é o host de novo, para voltar à tela cheia. Tá? Mesma coisa, a mesma tecla para ir, tela cheia, e para voltar. O modo Seamless, que é o seguinte, esse aqui, ele, se você tem dois monitores, tá?
ligados no computador, você pode interagir de um lado para o outro. Mas no Simulink você poderia colocar as duas máquinas funcionando ao mesmo tempo na mesma tela. Então, de um lado vai aparecer a barra de menu do Windows e do outro lado vai aparecer também a barra de menu do Linux. É como se os dois sistemas operacionais estivessem funcionando ao mesmo tempo na mesma tela. E você pode executar um programa de um e puxar, colar e copiar para o outro programa. Você pode abrir o Firefox do Ubuntu e copiar e colar e passar para o Word do Windows e tal. É como se tivesse tudo dentro funcionando no mesmo computador. É fantástico isso se você quer testar um outro sistema operacional e quer passar um programa para outro e um programa não funciona na outra versão. Então você pode fazer tudo por aqui direto, sem problema. Tá? O modo escalonado a gente já viu, ele amplia e tal conforme a área que você deixar. Tá? Aqui, no caso, essa tela, veja que se eu redimensionar, ela redimensiona para ocupar o espaço sem deixar a barra de rolagem aqui, tá? Então é essa função que ele faz. Ele dimensiona tudo, papel de parede e tal. É como se o monitor trocasse um monitor pequenininho para um monitor maior. Você pode fazer isso aqui. Muito, muito legal essa ferramenta, tá? Você precisa ajustar o tamanho da tela. Deu algum problema e tal? Vamos ajustar o tamanho da tela, tá? Então ele redimensiona de novo para o padrão. Tá? Aqui ele não fez nada porque já está no jeito certo. Mas faria se tivesse algum defeito, se tivesse distorcido e tal. Aqui a gente pode colocar um dispositivo de CD. Tá? Você pode usar o drive de CD do hospedeiro. Então, se o seu computador tem um drive de CD e você quer que esse CD rode dentro do Linux, que é a máquina virtual que você está fazendo, você pode pedir por aqui. Tá? Não precisa abrir por outro lugar. Você pode vir por aqui, ele vai usar o que o teu computador tem disponível, tá? Também na máquina virtual. Um dispositivo USB, se tivesse alguma coisa inserida. Tá? Área de transferência compartilhada. Então eu posso colocar algo de uma área para outra, mas se a gente já instalou aqueles aplicativos de recursos adicionais, ele já vai, por padrão, colocar isso para a gente. Arrastar e soltar. Veja aqui, eu posso arrastar e soltar de uma máquina para outra. O hospedeiro é a minha máquina real e o convidado é a máquina que eu estou executando. A rede, eu posso mexer nas configurações da rede aqui, se eu quero alguma rede diferente, algum recurso diferente. Posso criar minhas pastas compartilhadas entre uma e outra. Tá? Eu posso capturar um vídeo desse meu computador virtual aqui. Tá? E como nós fizemos, inserimos uma imagem de CDs adicionais. E a ajuda também, tá? Que a gente já viu que é bastante útil. Tá ok? Nossa máquina virtual está rodando aqui, belezinha. Tem alguns ícones aqui na lateral. Eu posso ver o que cada um deles faz. Tá? Então, Firefox, fácil. Aqui é um gerenciador de arquivos, como se fosse um Explorer, tá? Mas não é, é muito mais útil. Tem muito mais recursos, parece simplista, mas ele funciona muito bem, é muito legal. Tá? Aqui eu tenho as ferramentas, são as configurações de sistema. É aqui que você vê, por exemplo, a questão da aparência, se eu quero mudar o papel de parede. Tá? Para voltar eu só clico aqui e ele volta para a tela inicial. Minhas impressoras, a maioria das impressoras são plug and play, então você colocou o cabo USB, ou instalou a impressora, ela já vai pegar, fácil, é só ligar a impressora, ele vai pegar. Tá? Monitores, tá? Aqui eu tenho só um monitor, mas eu posso ter mais monitores no meu computador, se a tua placa de vídeo suportar. Mouse, se eu quero configurar o mouse para o lado esquerdo, para o lado direito, tá? Se a velocidade do clique. Cores, eu posso usar um calibrador de cores para que eu tenha fidelidade de cores. Então calibro o monitor e coloco aqui, tá? O suporte de idiomas. Então eu posso verificar se todos os meus aplicativos realmente estão instalados. Olha, veja que ele deu uma mensagem que não está instalado. Eu posso mandar instalar. Então se tiver algum aplicativo aí que ainda não está em português, tá? E tem a tradução disponível, eu posso colocar. É só digitar a senha. Igual eu falei, tudo que for instalar ele vai pedir a senha.
Aí ele vai verificar. Então ele vai buscar, vai baixar isso na internet e vai disponibilizar para a gente. Eu vou deixar ele baixando aí aqui e já vou abrir outra configuração. Então aqui, brilho e bloqueio, tá? Ele pode desligar a tela quando estiver inativo, quando a tela escurece. Bloquear, ele vai pedir a senha, tá? Se depois de 5 minutos nada for acessado, nem o mouse, nem o teclado, ele vai pedir a senha, tá? Então, pode pedir ou não. Aí vai depender de você ativar ou não. Ou você quer que bloqueie ou não também, tá? Se o teu Ubuntu estiver rodando sobre a energia, tá? Se fosse uma máquina real, você pode pedir para ele economizar energia, para mostrar o status da bateria e tal. Não é o meu caso aqui, mas funciona tudo. Tablet, tá? Para quem tem uma mesa digitalizadora e precisa desenhar e tal, ele já pode conectar. Tem algumas mesas digitalizadoras que são de baixo custo, que é a Bambu e tal, funciona perfeitamente. Ele pode servir de touchpad, pode servir de área de desenho e é joia mesmo. Pro Ubuntu tem ferramentas aqui fantásticas para desenhar e tudo, muito legal. Tá? Aqui embaixo tem algumas funções que eu quero dar uma ênfase maior. Primeiro são os detalhes, tá? Detalhes aqui vai descrever a tua máquina. Veja, tem quanto de memória tem, que a gente disponibilizou para a máquina virtual, qual é o processador dessa máquina, tá? Os gráficos, tá? Tipo do sistema, tamanho do disco, tá? Aqui ele aparece 6,8 porque ele reserva uma área desse disco para como se fosse uma memória auxiliar, para acelerar um pouco mais o processo da máquina, tá? Então não se preocupe, a gente tem aqui ainda bastante espaço. Tá? O Linux ele é bem sucinto na questão de uso do espaço, então dá para fazer muita coisa com um espaço pequeno, tá? Aplicativos padrão, quer dizer que quando você pedir algum recurso de web, ele já vai abrir automaticamente o Firefox. E-mail tem o cliente do Thunderbird, que é legal, tá? Muito joia, melhor que o Outlook aqui, tá? E tem vários recursos, tem plugins e tal, e é gratuito, tá? Não precisa ficar preocupado. Muito seguro também. Calendário, tá? Aqui no caso está marcado Gedit, que é um editor de texto como se fosse o Notepad, tá? Bem simples, legal e funciona muito bem. Músicas, quando você clicar no MP3, vídeos, tá? Fotos, visualizador de fotos. Mídia removível. Quando você colocar um CD ou um DVD, você pode definir também qual o aplicativo vai abrir. O Brasero é um gravador de CD e DVD. Tá? Você pode habilitar ele aqui. Reprodutor de música, você quer que ele já reproduza automaticamente. Se o CD tiver MP3 ou música, ele reproduzir automaticamente. Fotos, se o CD tiver fotos, abre o Shotwell, que é um gerenciador de fotos. Tá? Aqui, se você tivesse outros aplicativos, ele poderia selecionar um outro aplicativo, tá? E escolher esse aplicativo para abrir esse CD. Imagine que você vai fazer uma sequência de CDs ali e você quer que toda vez abra já um aplicativo específico. Então, você já pode selecionar esse aplicativo toda vez que um CD for inserido, ele vai abrir automaticamente. Tá? Um software, por exemplo, o que você quer que faça? Que execute o software, que pergunte o que fazer e tal. Você pode dar essas especificações. Aviso legal, tá? São a respeito desse aplicativo, quais são os avisos, o que tem, com quem que você pode entrar em contato, tá? Privacidade, não importa muito pra gente agora. Contas de usuário. No Ubuntu, cada usuário pode ter uma área distinta, tá? Então eu posso criar uma senha para minha esposa, posso criar uma senha para o meu irmão, e cada um usar e mexer e configurar. Ele é multiusuário de uma forma muito melhor que o Windows. Por quê? Porque o usuário pode ter coisas específicas para ele, diferente do outro usuário, ter um controle melhor dessas informações e mais, um usuário não pode enxergar as informações do outro se você não permitir. Então ele restringe bastante a informação. Isso é excelente. Tá? Eu posso alterar minha senha aqui. Então posso mudar essa senha que eu coloquei.
tá? Eu posso escolher um outro idioma, tá? Eu posso pedir que seja inglês a partir de agora, que é um idioma que eu tenho mais facilidade, por exemplo, tá? O início automático de sessão, eu posso mudar o jeito que eu quero que faça o início da sessão. Então aqui ele está ativado, tá? Como é que eu faço para desativar? Eu tenho que clicar aqui em desbloquear. Ele vai pedir a minha senha para confirmar que sou eu, o usuário realmente que está autorizando isso. E dou autenticar. Eu posso vir aqui e mexer. Por exemplo, não, eu quero que não inicie automaticamente, eu quero que peça a senha. Tá? Veja aqui que ele muda toda a configuração. Quero adicionar um novo usuário. Clico em mais. Que tipo de conta? É padrão? É administrador? Quer dizer que vai ter todos os direitos sobre essa máquina? Não, é um padrão. É um usuário comum. Dou o nome completo para ele. Tá? Coloco qualquer outra coisa aqui. Carlos Silva, por exemplo. Tá? Ou Amanda. E ele dá um nome de usuário já baseado nisso. Mas você pode mudar também. Tá? Amanda Silva. Tá? Posso colocar o nome de usuário do jeito que eu quiser aqui. Vamos voltar aqui. E aqui a gente tem todas as informações de tempo também, hora. Tá? Posso mudar aqui. Vamos ver se tem Florianópolis. Florianópolis. Provavelmente não vai ter. Tá? Não que a cidade não seja importante. Ela é importante. Opa, tá aqui, ó. Mas ela não tem acento, tá? Se você colocar com acento, ela não vai funcionar. Então coloque Florianópolis aqui e ele vai alterar para a cidade de Florianópolis. Terminou, basta ir para outra aba que ele já vai salvar essa informação, tá? Ok. Nessa área já engloba realmente boa parte das configurações do Linux aqui, do Ubuntu para nós, tá? Então agora nós iremos ver as outras ferramentas na próxima aula.